Agora, presta atenção, porque uma pesquisa feita pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos faz um alerta para todo mundo que tem adolescentes em casa. Você tem adolescente? Está chegando nessa fase? Então, escuta só, quase 42% dos adolescentes sentem que não recebem apoio emocional dos pais ou responsáveis, ou então recebem muito pouco diante do que precisam. Mas os pais têm uma outra percepção. 76,9% acreditam que seus filhos recebem sim todo o apoio que precisam. As possíveis consequências para esses meninos e meninas que não se sentem amparados emocionalmente vão desde problemas de autoestima, insegurança, dificuldade em se relacionar com outras pessoas, dificuldades na escola e tudo isso, gente, no futuro, tá? E pode interferir até também no lado profissional. Agora vamos lá, e aí, gente? Como equilibrar essa relação, hein? Como que a gente se aproxima mais dos nossos filhos? Como que a gente faz para os pais se aproximarem dos filhos adolescentes e garantir esse apoio emocional que eles tanto precisam nessa fase, mas que a gente sabe também que não é fácil, né? É difícil, porque eles não costumam, por outro lado, também se abrir. E aí, a gente tem que adivinhar? Tem uma bola mágica? Vamos lá, vem cá, participa com a gente. Eita, tarefa difícil. Aqui no nosso estúdio, olha só, a gente recebe Patrícia Marilac, que é psicóloga. Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Roberta. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E olha, hoje você tem uma grande missão aqui em ajudar 3 mães, tá? Que eu me incluo também nesse processo. Daqui a pouco eu tô chegando lá, eu tenho uma pré-adolescente, mas agora aqui quem vai participar com a gente é a Clislane. Tudo bem, Clis? Boa tarde, Tudo viu? Seja bem-vinda. E a gente também recebe aqui a Laudicéia da Silva. As duas têm meninos e meninas na família, não é isso? Sim. Isso. Tá, vamos lá. Você tem essa percepção de como mãe, que você ouve seus filhos, de que você para ampará-los realmente? Então, Roberta, você falou uma palavra-chave ali. Por mais que a gente tenta fazer, às vezes eles questionam. Ah, mas eu queria mais, ou eu queria menos, né? E eu procuro sempre o quê? Estar conversando. Eu sempre pergunto, você quer a ajuda de uma psicóloga, né? Porque é muito bom. Porque é igual uma vez eu conversei com um psicólogo. O psicólogo, ele só vai lá para te escutar. E nós, como mães, a gente vai o quê? Para puxar a orelha, depois para... Aí vem o questionamento, mas você está me escutando, né? Então, assim, eu tento conversar muito e fazer ela ser minha amiga. Não levar ela para ser minha inimiga, e sim minha amiga. E você, Clis, como é que você recebe uma pesquisa como essa, né? Que os adolescentes de hoje não se sentem amparados pelos pais, que eles não se sentem ouvidos. Você já parou para pensar sobre isso com os seus filhos? Sim, eu sempre me policio para falar, né, com meus filhos, para conversar. E até porque eu também sou psicóloga, então acaba que eu fico ali me vigiando para eu poder dar a maior atenção possível. Mas acaba que nem sempre, mesmo que a gente tem todas as ferramentas para trabalhar no dia a dia, querendo ou não, tem uma questão emocional, né? Uma questão ali também de posicionamento de mãe, filhos. E acaba que às vezes tem ali uma privação na hora do diálogo. Então eu busco também trazer, como ela falou, né, ali uma questão de ter uma ajuda profissional de fora para poder estar ali averiguando o que está acontecendo e me ajudar também na criação, na melhor criação dos meus filhos. Patrícia, a bomba vai ficar para você, viu? Porque a gente fala tanto aqui no programa, né? Ouça também os seus filhos. Só que a Laudicéia falou muito bem. Geralmente, quando a gente vai trabalhar no dia a dia com eles, a gente já vai direto para puxar a orelha. Às vezes a gente não quer nem ouvir o porquê das coisas, né? Qual a importância da gente ouvir os nossos filhos? Olha, eu digo que antes de ouvir os filhos é ouvir-nos. Muitas vezes a gente quer ter o apoio para o outro e não quer ser o nosso próprio apoio, né? Então eu sempre falo, eu atendo adolescentes nas clínicas, eu sempre falo, e você, mãe, você está se cuidando? Porque a mãe quer ser um suporte, sendo que ela não está sendo nem para ela. Então, acredito que a primeira questão de uma boa maternidade ou paternidade é a autoliderança.
né? Eu acho que começa o papo por aí. Quando você se ouve, você permite ouvir o outro também. E como é que estão as permissões das mamães? As mamães estão ouvindo as suas necessidades físicas, emocionais, mentais. Mas se tratando de adolescentes, a gente pensa que, tá bom, né? Vamos falar a verdade, tá bom, você é um pirralho, eu sou a voz da experiência, e aí quem manda aqui sou eu, não é mais ou menos assim na prática? Né? Até parece, tá bom, que eu vou te ouvir, mas por que ouvir esse adolescente é importante? Nesse processo de adolescência, o adolescente está em processo de individuação. Então, ouvi-lo faz com que ele possa ter esse papel, esse lugar simbólico de ser uma pessoa importante e não de simplesmente julgar. Porque hoje em dia é muito mais fácil julgar se o filho está certo ou errado, mas e a construção do que ele está construindo na cabeça dele? Eu acredito que esse ouvir e trabalhar as perguntas, ao invés de colocar os filhos aonde a gente quer que eles vão. Mas espera aí, será que a gente está fazendo as perguntas certas para eles elaborarem e não colocar o que a gente pensa como certo? Porque a sociedade é muito isso, né? A gente quer colocar a nossa... eu acho que a frustração é muito mais dos pais. Frustração é igual a expectativa versus realidade. Então, os pais, eles estão mais frustrados com os filhos. Por isso que eu falo, primeiro é os pais se cuidarem, ouvir os filhos e ter esse espaço não só de escuta, mas de permitir com que o adolescente elabore questões importantes através de perguntas direcionadoras. E quando a gente fala assim, ouvir os filhos, não é só ouvir. Como é que foi a escola hoje, meu filho? Aquela perguntinha básica, né? É por aí também o diálogo da sua casa? Mas é igual ela está falando, ter o diálogo, mas o que hoje em dia é muito difícil e o mundo está muito perigoso. E a gente vê as escolas, dependendo do lugar que eles vão, é muito difícil, porque é muita tragédia, é muito perigoso. E às vezes a gente fala tanto não justamente por causa disso. É igual você como psicóloga, tem hora que eu me pergunto, será que eu estou sendo muito rígida? Será que eu estou pegando muito pesado? Porque o mundo está muito difícil. Então, tem hora que a gente fica assim, numa situação até... Como que eu devo agir como mãe? É igual eu tenho uma adolescente de 14 anos. Como eu devo agir com ela? Como eu devo falar? Não tem, Roberto? Tem hora que até a gente fica nesse questionamento. Porque o mundo está muito perigoso. Porque, por um lado, a gente, quando fala assim, a gente precisa também parar para ouvir os nossos filhos, não significa que a gente tem que ser permissivo, né? É uma linha muito tênue para a gente também não errar do outro lado. Vocês também têm esse medo? Então, e assim, eu tenho esse medo de ser muito permissiva, né? Mas também, eu sempre falo, até dentro do que você falou, né? Faz isso porque eu tenho a voz da experiência. Mas eu sempre falo com eles assim, olha, quando eu digo que esse caminho aqui é o melhor caminho para você seguir, quando eu digo que esse caminho aqui é um caminho mais... que você vai seguir, que é um caminho... a expectativa. Da experiência ali, né? Como você falou. Eu sempre falo, esse caminho aqui que eu tô dizendo para você ir, é um caminho porque eu já passei pelo caminho. Só que muitas vezes, para eu não ter o diálogo que hoje eu dou, essa abertura para vocês terem esse diálogo comigo, eu não tive isso na minha infância. Então, hoje eu trabalho com vocês para ter o diálogo, para vocês serem bem abertos comigo, para eu poder dizer, olha, esse caminho é o correto. Esse caminho que eu estou te dizendo é um caminho curto para você chegar no seu objetivo sem passar por tanta luta que eu passei, porque eu não tive nenhuma desses diálogos com meus pais, até porque, né, a criação que eles tiveram é totalmente diferente do que hoje nós temos toda uma informação, né, para poder estar trabalhando ali com as nossas crianças. E eu falo com eles, olha, se teimar, vocês vão passar por um caminho que vai ser mais penoso, vai ser um caminho mais difícil para você conseguir alcançar os seus objetivos de vida. Então, quando a mãe fala para seguir esse caminho, como você disse, a voz da experiência na verdade, para encurtar o caminho ali daquele jovem, para ele não sofrer tanto, não passar por dificuldades ou tomar decisões tão erradas quanto tomamos lá atrás por não ter ninguém para nos falar e nos cobrar. Mas muitas vezes é uma forma de cobrança tão rígida, porque nós fomos criados assim, e acaba que a gente passa isso para os nossos filhos. E também a gente precisa entender que cada um ao mesmo tempo tem sua história, né? Não adianta a nossa história a gente querer resolver
para os nossos filhos o que a gente talvez no passado conseguiu ou não conseguiu resolver. Vamos abrir espaço aqui para algumas participações? Oi, eu sou de São Mateus, estou assistindo. É muito gostoso ser pai e amar os filhos. Ser mãe é um presente de Deus, ter filhos é uma herança. Aqui em casa, outra pessoa que diz, aqui em casa tudo é eu, eles não gostam do pai, muito ignorante. A Claudiane fala, boa tarde. Tá falando muito bem da Clislane. Tem outra pessoa que diz, assunto interessante, eu como pai desde pequeno oriento nas decisões deles, né, que são medidas por ele, dou apoio sim, mas as consequências são deles, porque não tem que vir deles através do conselho, né? Tem outra pessoa que diz, boa tarde, Roberta, mas eu tenho o meu filho, ele tem 12 anos e sempre fui presente desde a vida dele na creche, agora ele não se abre para mim, então fica difícil. Como saber se eu posso ajudar se ele não fala? Ixi, Patrícia. Eu falei que ia vir um negócio complicado aí. Existem várias formas da pessoa falar. Até a não fala já é um sintoma de uma falta de uma segurança psicológica dentro de casa de ser ouvido, né? Então, eu acredito que é um pouco de construção desse ambiente de aprender a lidar com os erros. Nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças aprendem a arriscar quando erram. Aqui no Brasil, a gente pega borracha e apaga, né? Então, é construir com o adolescente primeiro, o caminho que ele está tomando, as consequências e os erros não através da cabeça dos pais e das mães, mas as consequências que eles estão tendo através das escolhas que eles estão tendo. Então, como conseguir falar com esse adolescente que não se abre? Você pode tentar de uma forma mais natural, através de um passeio, através da arte e entender esse lugar de silêncio, esse lugar de não fala. Eu pedi para ela já ir pensando numa resposta. Eu falei o seguinte, vocês, quando vocês eram adolescentes, o que vocês gostariam que os pais tivessem parado para ouvir? Já pensou na resposta? Pode falar então, Clislane, enquanto ela continua pensando. Eu sempre... Hoje em dia eu tenho uma conversa muito aberta com os meus pais, né? Mas antes eu sentia muita falta dessa abertura para falar até mesmo do meu dia a dia abertamente, como hoje meus filhos falam comigo e conversam comigo, que até minha mãe fica espantada. Fala assim, nossa, mas como eles estão falando isso para você? Então, assim, hoje eu tenho uma abertura com meus filhos que o que eu não tive, hoje eu tenho com meus filhos. E o que eu senti mais falta é essa abertura, é poder falar, é poder ali perguntar qual é o melhor caminho, o que eu devo fazer nessa situação, e eu não tive isso. E você, Laodiceia? Então, eu fui criada com a minha irmã, né? E a minha relação também era dessa forma. A gente não tinha muito diálogo. Eu acho que antigamente o povo tinha vergonha de falar, né? Até mesmo como para comprar um absorvente. Que vergonha! Eu me lembro que vergonha. Por quê? Porque eu não fui orientada. Eu não sei se ela tinha vergonha de falar. Então, assim, é igual eu falo com a minha filha. Filha, hoje você tem uma conversa aberta entre seu pai e sua mãe. É igual meu esposo, ele fala. A gente fala rasgado mesmo. Se tiver que falar, não tem que ficar enrolando, passando a mão na cabeça. E direto ao assunto, porque o mundo ele vai ensinar. Se você não falar da forma certa, o mundo vai falar. Isso, tá vendo, gente? As duas falaram a mesma coisa, a falta do diálogo, né? Queriam ter tido mais conversa com os pais e tentam hoje aplicar com os filhos.